Então, pessoal, olha só. Hoje nós vamos trabalhar o tema motivação. Tá aí um tema importante, cai bastante em concurso e a gente precisa entender que esse é um tema que está dentro de comportamento organizacional, né? Quando falamos do comportamento das pessoas, quando falamos do comportamento do indivíduo, esse tema motivação ele tende a surgir. Para entender e compreender o comportamento individual, a gente estuda a motivação. E aí a gente vai começar a procurar entender desde o conceito o que é motivação, aos seus elementos, as suas características. Vamos precisar estudar também várias teorias motivacionais. Mas qual é a finalidade de estudar esse tema? É importante que gestores dentro de uma organização saibam exatamente o que leva os seus colaboradores a estarem motivados, porque a motivação ela é uma variável que interfere no desempenho humano. E aí, dentro das organizações, não basta só um indivíduo que tenha capacidade, não basta um indivíduo só com expertise, com experiência. Ele precisa também ter motivação para realizar o trabalho. Daí a importância de conhecer várias abordagens motivacionais para que se possa pensar estratégias, né? Desenvolver um programa motivacional dentro de uma organização alinhado com uma sintonia fina, né, com as necessidades dos colaboradores, muitas vezes também entendendo que a motivação ela não parte só do aspecto ligado à necessidade humana, ela está relacionada também ao que passa pela cabeça do colaborador, está relacionada a uma série de variáveis individuais que precisam estar sendo estudadas, até porque a motivação não é um fenômeno coletivo, a motivação ela é considerada um fenômeno individual, tá certo? Vamos começar então aqui com o conceito de motivação, tá certo? Olha como é que eu defino motivação. A motivação é um termo que possui origem no latim, movere, e designa a condição que influencia a direção do comportamento humano, ok? Então, estudar a motivação é tentar compreender o comportamento humano. Ok? Eu posso afirmar que é um estado psicológico. Nesse sentido, eu posso dizer que a motivação é algo intrínseco, né? Que gera um elevado grau de disposição para realizar uma tarefa. Como é um estado psicológico, a gente diz que é um processo endógeno, é um processo intrínseco nos indivíduos. É claro que existem teóricos estudiosos que acreditam ser discutível essa posição, né? Quando eu pego, por exemplo, o behaviorismo, eles vão afirmar que a motivação é extrínseca, né? Ah, professor, isso é complicado, né? Falar de motivação intrínseca, alguns teóricos vão dizer que a motivação é intrínseca, outros já vão afirmar que a motivação é extrínseca. Sim, a gente vai estudar esses referenciais teóricos. A linha de pensamento hoje, o que as organizações precisam desenvolver ou pensar em relação aos programas motivacionais, elas precisam entender o que leva ou o que gera essa motivação interna, intrínseca, e precisa trabalhar com os motivadores também externos, motivadores extrínsecos, tá certo? Então, quando eu falo de bonificação, premiação, participação nos lucros e resultados, seriam exemplos de motivadores extrínsecos, né? E esses teóricos da linha do behaviorismo vão afirmar que é o ambiente que influencia o comportamento das pessoas. É uma linha de raciocínio, né? Então é importante a gente entender, pessoal, a motivação é algo intrínseco, mas existem estudiosos que vão trazer um outro enfoque, vão dar um outro direcionamento, tá certo? E vão questionar o entendimento que a motivação é algo interno. Tranquilo isso até então? Mas se eu disser que a motivação é esse processo psicológico e que nesse sentido ela é algo intrínseco, isso não está errado, tá certo? Um pouco mais adiante, dentro dessa perspectiva da motivação intrínseca e extrínseca, eu tenho que levar em consideração esses dois aspectos. Existem referenciais que vão enfatizar um e outro tipo de motivação, a intrínseca e a extrínseca. Tem literaturas que vão chamar motivação endógena e motivação exógena, ok? Na motivação intrínseca, recompensas psicológicas, toda vez que eu utilizar essa expressão, recompensas psicológicas, é algo intangível, né? É algo mais interno. Agora, recompensas materiais, recompensas financeiras, isso é mais tangível, isso é mais externo. Então, quando eu digo assim, ó, oportunidade de usar suas habilidades, a sensação de desafio, o sentimento de realização,
o recebimento de uma apreciação, de um elogio, desenvolvimento das pessoas, realizar o próprio potencial. Tudo isso aqui está ligado à motivação intrínseca. Ah, isso eleva o nível motivacional de uma pessoa? Sim, tá? A literatura, quando ela fala dessa motivação que parte dentro, a gente está falando desses aspectos, a oportunidade que o indivíduo tem para colocar em prática o que ele tem de habilidade. Então, quando ele dentro de uma organização tem essa possibilidade, isso eleva o seu nível motivacional do ponto de vista intrínseco. Quando ele é desafiado, quando ele realiza bem, executa bem uma atividade, aquele sentimento de realização, tudo isso é interno. A motivação externa já são os mecanismos relacionados a salário, benefícios, né? A bonificação, a premiação, como eu falei para vocês, as normas da organização, o tipo de supervisão da chefia, a estrutura, as condições de trabalho, as pessoas que fazem parte da organização, a parte de relacionamento interpessoal. Veja que são fatores ligados ao ambiente. São fatores ligados ao ambiente, é externo, é extrínseco, tá certo? Mas as organizações, elas precisam de pensar programas motivacionais que enfatize tanto a motivação intrínseca quanto a motivação extrínseca, tá? A gente está falando de um programa motivacional mais completo. Quando eu me refiro à motivação, existem o que a gente denomina de características, né? São características bem básicas, né? Você pega um item de prova que diz assim, a motivação é um fenômeno coletivo, já está errado, porque ela é um fenômeno individual, cada pessoa é única, né? Se eu digo, a motivação é intencional, sim, o indivíduo escolhe, né, a ação. Se eu digo assim, olha, ela é multifacetada, é uma outra característica, né? Existem vários estímulos internos, externos e é a própria escolha comportamental. Então, ela é multifacetada, ela apresenta várias facetas. Estudar a motivação prediz o comportamento, posso afirmar isso também. Né? A ação e forças, tanto internas quanto externas, né? E essas forças internas e externas estão ligadas aos motivos internos e externos, que influencia a escolha da ação. Então, estudar a motivação prediz, você consegue predizer a ação, predizer o comportamento do indivíduo a partir dessas forças internas, porque existem referenciais que vão enfatizar a motivação interna, e os motivos externos, né? Que são os referenciais que enfatizam mais esses motivadores que advêm do ambiente, ok? Então, posso dizer que ela é individual, ela é intencional, ela é multifacetada, e estudar a motivação ajuda a predizer o comportamento. Outros elementos que a gente precisa estudar ainda sobre a motivação, olha só. Se aparece um item dizendo a motivação é ativada, perfeito. Ela é ativada tanto internamente quanto externamente. Ativada internamente, olha, é pelo cumprimento da missão, sabe aquele sentimento de realização, de dever cumprido? Ah, isso é um ativador interno. Ah, é pelo salário, é pela bonificação, é pela premiação, é pela comissão que eu vou receber. Ah, isso é um ativador externo, né? São motivos internos e externos. Então, ela é ativada internamente e externamente, sem problema. Posso afirmar isso? Posso. Ela é dirigida também, olha só. Então, a motivação, ela tem alvo. Existe meta, né? Existe algo que você quer. A gente normalmente está motivado para alguma coisa. Então, por isso que eu posso dizer que ela é dirigida. Ela apresenta intensidade. Intensidade é o que? A força da ação. E essa força da ação, ela não é constante. Ela varia. Varia como? Conforme o estado anterior, que é um estado de carência, afeta o estado posterior, que é o alvo, a meta. Vamos entender isso aqui direitinho. Olha só, quando a gente fala da intensidade, a gente quer dizer assim, olha, a motivação, ela não tem uma intensidade constante, ela oscila. Ora a pessoa, ela apresenta uma força maior, ora ela está mais desmotivada, então essa intensidade, ela oscila. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que essa intensidade, ela varia. E varia como? Varia conforme o estado anterior, e o estado anterior é o estado de quê? Carência.
E o estado posterior? O estado posterior é a meta, é o alvo. Vamos entender isso aqui. Quando a gente diz que a intensidade, que é uma característica, um elemento da motivação, varia conforme o estado anterior de carência, isso aqui tem a ver com necessidade. Por exemplo, pessoas com necessidades insatisfeitas, elas tendem a canalizar mais esforço para conseguir satisfazer essa necessidade. Se não tem carência, as necessidades estão satisfeitas, né? Então a tendência é a intensidade diminuir. A intensidade ela aumenta, ou seja, ela vai variar de acordo com a carência, tá certo? Esse é um estado anterior. E o estado posterior é a meta, é o alvo. A pergunta é, essa meta, esse alvo, eu quero muito essa meta, eu quero muito esse alvo. Se a pessoa quiser muito passar num concurso público, que é uma meta, é um alvo que ela estabeleceu, e existe um concurso pontual, um concurso específico que ela quer muito, ela atribui valor a esse concurso tem um poder de atração, a tendência é ela se esforçar mais para esse concurso, tá certo? Da mesma forma, quando falamos aqui do estado anterior, que é a carência, se a pessoa tem necessidades insatisfeitas, a tendência é ela se esforçar mais, né? Por exemplo, ela não tem suas necessidades básicas satisfeitas, ou mesmo necessidades de cunho mais elevado. As necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, a tendência ela é fazer o quê? Mobilizar mais esforço para conseguir satisfazer aquela necessidade. Então, importante aqui a gente entender. Quando o item falar de intensidade, a intensidade é a força da ação. Tem questões de prova que vai dizer assim, ó, que a motivação é ativada e que a ativação é a força da ação. Não, a ativação ela pode ser interna ou externa. Quando eu digo que ela é dirigida, dirigida tem a ver com o alvo da ação, tem a ver com a meta. E quando eu falo de intensidade, a intensidade varia. A intensidade é a força da ação, que vai variar conforme esse estado anterior de carência ou o estado posterior, que é o alvo, a meta. Um outro aspecto importante também, que é um elemento, posso considerar aí uma característica da motivação. A motivação, ela tem persistência ou permanência. Isso tem a ver com engajamento contínuo. É claro que isso vai diferenciar de uma pessoa para outra. Tem pessoas que engajam, permanecem, elas não desistem até chegar na meta, no objetivo que elas querem. Outras pessoas, elas tendem a desistir. Então, isso vai variar. Persistência ou permanência vai variar. Mas o que significa engajamento contínuo? Mesmo diante das frustrações, a pessoa não desiste, ela não abre mão do seu objetivo até chegar lá. Beleza? E aí a gente tem ainda um outro elemento, uma outra característica, se viesse vai dizer certinho. Se viesse, ó, a motivação, ela é autorregulada. Você vai dizer, tá, é certo, a literatura diz isso, que ela é autorregulada biologicamente falando e cognitivamente falando, tá certo? É autorregulada do ponto de vista biológico e do ponto de vista cognitivo. Vamos entender isso daqui. Um pouco mais à frente, nós vamos estudar as teorias motivacionais. Vocês vão observar que tem teorias que focam necessidades humanas, tem teorias que focam pensamento. As que focam, por exemplo, necessidade humana, como necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, nós estamos falando de autorregulação biológica, tá certo? Tem teorias que vão explicar a motivação com base no pensamento, as crenças do colaborador, por exemplo, as percepções dele, as intenções. Opa, isso aqui é cognição, é pensamento. Então, eu posso falar de motivação autorregulada do ponto de vista cognitivo, pensamento, e posso falar também da motivação autorregulada do ponto de vista biológico, como as necessidades humanas, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. Tá certo? Então tá aqui alguns elementos importantes. A motivação ela é ativada, ela tem direção, ela tem intensidade, que é a força da ação que vai variar conforme o estado anterior e conforme o estado posterior. Ela tem permanência, persistência e ela também é autorregulada biologicamente e cognitivamente falando. Tranquilo? Vamos um pouquinho mais à frente então. Vamos falar de ciclo motivacional, porque a motivação ela é cíclica, né? É um processo
contínuo, cíclico. Quando uma questão de prova cobra ciclo motivacional, a teoria do ciclo motivacional, ela parte da ideia do equilíbrio interno, tá certo? O equilíbrio psicológico. Como a motivação é cíclica, essa situação de equilíbrio interno, ela não é eterna, né? Em algum momento vai existir algum tipo de estímulo interno ou externo que vai fomentar necessidades no indivíduo. Essas necessidades vão gerar desconforto, tensão, a tensão vai gerar ação, comportamento. O comportamento é com vista à satisfação. Conseguiu a satisfação, ele volta à situação de equilíbrio interno. Então, muitas vezes, estamos numa situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio é como se a gente estivesse na nossa zoninha de conforto, né? Tá tudo ali tranquilo, ou relativamente tranquilo, a gente está meio que acomodado, né? E surge um estímulo. Por exemplo, um edital, sai um edital de concurso e aí, opa, aquilo ali pode ser um estímulo, é um estímulo externo, começa a fomentar em você o quê? Necessidade, a necessidade de estabilidade do emprego, que é uma necessidade de segurança, né? Necessidade de um salário melhor, né? Para que você possa aí suprir as suas necessidades, das mais básicas, necessidades mais elevadas, um sentimento também de realização, de atingir o seu potencial, né? Desafios, enfim. Então, um estímulo, no caso um edital, que é um estímulo externo, ele fomenta a necessidade. Então, você saiu do equilíbrio. A situação de equilíbrio, ela foi quebrada, rompida a partir de um estímulo que foi o edital. Esse estímulo fomentou necessidades, uma série de necessidades que estavam em estado de latência, eclodiu e começou a gerar em você desconforto, começou a gerar em você tensão, uma vontade de resolver esse problema. E aí você foi lá, você fez a inscrição no concurso, você começou a estudar, comprou o curso online, e aí você começou a se dedicar, ou seja, tudo isso é o quê? Ação, comportamento. Atuação, seu comportamento de esforço, de estudo, é sempre no sentido de atingir a satisfação. Conseguiu atingir a satisfação, né? Foi aprovado, ficou dentro do número de vagas, tomou posse, opa, satisfação. Você volta à situação de equilíbrio, ok? Então vamos lá para a gente entender, porque quando cai, a questão pode ferir a sequência do ciclo. Equilíbrio, que pode ser rompido a partir de um estímulo que fomenta necessidades, que gera tensão, a necessidade que gera tensão, desconforto. A tensão gera ação, o comportamento, ok? O comportamento é com vistas à satisfação. Conseguiu a satisfação, você volta para a situação de equilíbrio, tá certo? Esse é o ciclo, é o que é o ideal, é o movimento ideal do ponto de vista motivacional. Mas nem sempre a nossa ação, o nosso comportamento leva a gente à satisfação. Pode ser que a gente seja frustrado, né? Então a literatura traz esse conceito também. Ele é um viés, não é a intenção da ação. O nosso comportamento nunca é para ser frustrado. A nossa ação é sempre no sentido da satisfação. Mas pode ocorrer a frustração. Se ocorrer a frustração, a gente utiliza um mecanismo chamado de compensação. Então, vem cá para você entender. Aqui é o ciclo ideal, tá? É o que normalmente aparece em prova. Mas é importante a gente entender, porque a literatura traz, que nem sempre a ação gera satisfação. A ação pode gerar o quê? Frustração. Ok? A frustração vai voltar a gerar o equilíbrio? Não, frustração não gera equilíbrio, né? Gera um desconforto. Esse desconforto faz você fazer uma compensação, que é uma espécie de um mecanismo de defesa para você aliviar o desconforto da frustração, que a frustração incomoda, né? Tem pessoas que uma vez frustradas fazem o quê? Desiste, permanência menor, né? Tem pessoas que uma vez frustradas elas persistem, persiste até chegar à satisfação e voltar à situação de equilíbrio. Agora, é comum também a pessoa fazer esse movimento, ela sair, ela se sentir frustrada e fazer uma compensação. Compensação é uma espécie de mecanismo de defesa para minimizar aquele desconforto, né? Então, muitas vezes, para você compensar,
Você pode colocar aquele concurso, por exemplo, né? Pode ser uma compensação meio que psicológica. Concurso não era bem o que eu queria, né? Você pode começar a trabalhar a sua cabeça nesse sentido. Você pode tentar, por exemplo, é como se você estivesse redirecionando, né? Porque a compensar exatamente, você redireciona do ponto de vista cognitivo a sua forma de pensar para minimizar aquele desconforto. Então você começa a dizer, mas não era bem o que eu queria, você começa a levar em consideração as desvantagens, por exemplo, de estar passando naquele concurso. Muitas vezes as pessoas compensam, por exemplo, comendo demais ou bebendo demais, né, ou dormindo demais. São formas de compensação, são mecanismos de defesa que também podem ocorrer em razão da frustração, tá certo? Então entenda, o ciclo, ele vai até a satisfação para que você volte ao equilíbrio, mas a literatura, ao explicar o ciclo motivacional, ela traz esses dois conceitos de frustração, que seria como se fosse um impedimento à satisfação, aí a pessoa é frustrada, e um mecanismo que pode surgir, que é o mecanismo de compensação. Tranquilo, pessoal? Aqui está o nosso ciclo motivacional. Eu quero apresentar aqui para vocês, antes da gente fechar esse bloco, as teorias que nós vamos começar a estudar a partir dos próximos vídeos. Teorias de conteúdo e teorias de processo. Isso aqui é 80%, representa, né, 80% das questões de prova sobre motivação. Quais são as teorias de conteúdo, quais são as teorias de processo? Tipo de classificação também é importante, tá? Quando eu me refiro a uma teoria de conteúdo, eu estou falando, olha, é uma teoria que explica a motivação a partir de fatores. São fatores que estão dentro da pessoa, como necessidades, ou no ambiente que envolve essa pessoa, tá certo? Então, teoria de conteúdo explica o que motiva fatores, quais fatores internos e externos. É um tipo de teoria mais estática, é um tipo de teoria mais descritiva, tá certo? Quais teorias nós vamos estudar? Maslow, Alderfer, Herzberg, Gregor, McClelland e Schultz. Teoria das necessidades interpessoais do grupo, tá certo? Teoria de Maslow é teoria da hierarquia das necessidades humanas. Alderfer, teoria ERC. Herzberg, teoria dos dois fatores ou bifatorial. Gregor, teoria X e Y. McClelland, teoria das necessidades adquiridas. Ele fala de 3 necessidades. Teoria do REP, realização, afiliação e poder. E Schultz, que fala das necessidades interpessoais no grupo, ok? Já as teorias de processo, diferentes, olha só, a teoria de processo explica como funciona a motivação. Então, não é mais o que motiva, agora é como a motivação ocorre, tá certo? Como se dá o processo de motivação. Essas teorias de processo, elas também podem ser chamadas de fluxo, tá? Não é muito comum, mas pode aparecer. Elas são teorias que explicam a motivação a partir dos processos cognitivos. É só associar teorias de processo, pensamento. Pensamento das pessoas. André, o que o pensamento das pessoas tem a ver com motivação? Tudo. O que passa na sua cabeça vai influenciar a sua motivação. Já são teorias mais dinâmicas, já são teorias mais prescritivas. Então, na comparação, porque é isso que aparece em prova, tá certo? Teoria de conteúdo explica o que motiva. Já as teorias de processo, como a motivação ocorre. O que motiva? Fatores. Que tipo de fatores que motivam? São os fatores internos e os fatores externos. O que motiva? Fatores. Que fatores são esses? São fatores internos e fatores externos, ok? Já as teorias de processo, como a motivação ocorre. E como é que eu explico isso? A partir do pensamento. Pensamento tem a ver com cognição. Por isso que também são chamadas de teorias cognitivas da motivação, tá certo? Quais teorias nós vamos estudar? Nós vamos estudar Bandura, que é a teoria da autoeficácia, Adams, teoria da equidade, Vroom, teoria da expectativa,
Tem teorias que chama essa abordagem de teoria contingencial também, não é literatura majoritária, mas eu trouxe aqui para vocês. Skinner, teoria do reforço, Locke, teoria da fixação de metas ou fixação de objetivos, e Kurt Lewin, que é a teoria de campo, ok? Essas são as abordagens que nós vamos estudar. Aqui nós temos aqui uma quantidade boa de teorias, mas muito importante, porque todas já foram cobradas, são as teorias mais citadas na literatura sobre motivação, tá certo? Voltamos então no próximo bloco, tratando teoria, tá certo, pessoal? Um abraço, até daqui a pouco.